Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar um abraço aqui aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as terças-feiras, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Dudu Martins e a nossa amiga Ana Ricardina, que são trabalhadores da Casa de Eurípides, pessoas que nos ajudam sempre, né, na rádio. Boa noite, Dudu. Muito boa noite para você, meu caro. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite aos nossos ouvintes. E Papai do Céu nos guie, né, nesse nosso estudo. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Dudu. Boa noite, ouvintes. Gente, o Dudu hoje está trazendo um tema para a gente. É um tema que, quem sabe, né, que eu gosto muito. Família. Nós estamos precisando muito de falar sobre família, porque a família é a base da sociedade, e a nossa sociedade está se destruindo, desmoronando, justamente por quê? Porque a base está com problema. Vamos lá, Dudu? Bora. Família, né? É onde principia a nossa experiência terrena, né? Então, e é um tema que é engraçado. Outro dia eu falei assim, gente, mas eu não estou aguentando mais ouvir falar no tema família. Assim, gente, mas é um tema que você tem muita coisa para explorar, é infinito, né? Tem muita coisa para explorar. Então a gente precisa sim falar sobre família e entender o que é família, né? A doutrina traz para gente é o seguinte, eu vou trazer o sentido da palavra família de acordo com o dicionário, que é uma coisa que normalmente eu gosto de fazer para a gente entender o significado da palavra em si, e aí em seguida a gente vai trabalhar dentro da visão espírita, tá bom? Conjunto de pessoas em geral ligadas por laços de parentesco que vivem sob o mesmo teto, segundo o dicionário. Conjunto de ascendentes, descendentes, colaterais e afins de uma linhagem ou provenientes de um mesmo tronco, estirpe. E, finalmente, pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção, parentes e parentela. E aí, se a gente for olhar dentro do contexto social, que por tradição seria aquela família formada homem, mulher e filhos, né? Marido, né, mulher, filhos. Marido, esposa e filhos, né? Hoje em dia já tem várias designações, várias formatações. Né? Exatamente. Então, ou seja, e a gente está falando dessa família dentro do núcleo familiar da casa instituída, mas a gente pode também passar para o campo, né, da família universal. Então, o termo em si, ele traz várias possibilidades de interpretação, e ela vai sendo modificada com o passar do tempo. Com certeza. A Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela traz o seguinte: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Na sua fala inicial, você já trouxe a questão da problemática que a gente vivencia. E é um tema, embora pareça que ele vai se esgotar, mas ele não se esgota, e ele é muito atual, porque ele é um tema conflitante. É nesse núcleo que gera os maiores conflitos. E os conflitos gerados neste núcleo geram os conflitos da família universal. Então, realmente, ele tem que ser explorado, ele tem que ser estudado, a gente tem que refletir acerca dele exaustivamente, para que a gente um dia tenha condições, a gente está caminhando para isso, né, a passos lentos, mas a gente vai chegar lá, a entender o sentido real desse contexto familiar, para a gente poder, assim entendendo, promover a transformação que é necessária aos seres que a gente acolhe nesse núcleo familiar. Compreender, né, o que é a família, para que a gente não tenha tantos conflitos, né, como a gente tem por falta de compreensão. Né, de entender o significado, a importância, né? Igual, às vezes a gente olha muito, na família, nossos acertos, nossos desacertos. Tudo bem, os nossos acertos, nossos desacertos. Mas os nossos desacertos que vêm na família, cabe a quem consertar? A nós mesmos, né? Como pais, mães, né? Nós temos que ver as tendências e ali o que a gente tem que ir modelando, para que esses conflitos não se tornem grandes problemas futuramente. E família, dentro do contexto, desse contexto familiar,
você falou de uma questão da gente ir se melhorando, né? Você falou em outras palavras, mas é essa ideia que você passou. A gente tem que voltar para dentro da gente mesmo. É sempre imprescindível que a gente tem que trazer como uma verdade absoluta e inquestionável que toda mudança, ela principia no ser. Então, por exemplo, se eu estou dentro de um núcleo familiar conflitante, não é combatendo, atacando o outro que eu vou resolver o problema, não é forçando a barra para que o outro mude que eu vou resolver o problema, mas sim me auto-iluminando, entendendo a dinâmica das coisas, estudando, estudando, estudando. Eu sempre falo isso. Acho que quem está do outro lado nos ouvindo, é uma dica que eu dou. A gente traz aqui só um ponto de vista, é uma fatia de um todo sobre esse ponto de vista do sentido da palavra família, do sentido da autoiluminação, mas ela é necessária e urgente e constante. Então, ou seja, se você está dentro desse núcleo familiar conflitante, vamos tentar entender a dinâmica desse núcleo. Temos a vantagem, dentro desse núcleo, temos pessoas com as quais a gente conflita, a gente tem a vantagem do conhecimento, porque no convívio você começa a entender a dinâmica do outro. Então você já sabe os gatilhos que vão ativar algo de bom ou de ruim naquele. Vocês conseguem perceber isso nitidamente na nossa rotina? Às vezes tem aquela pessoa que dizem antigamente, esse termo acho que hoje não é nem usual, da ovelha negra, né? Mas no imaginário da gente ainda tem. Então a gente imagina aquela pessoa problemática, como se fosse o único ser problemático da família. Talvez ele é o menos problemático, mas a gente não dá conta dele, aí a gente coloca ele na condição do pior, né? Então, mas a gente já conhece quais são os gatilhos que levam aquela pessoa a ter determinada ação que provoca algum mal, que provoca dor, angústia, indignação, raiva, uma série de outras coisas. Então vamos trabalhar na manutenção para não promover esse gatilho, para evitar que esse gatilho aconteça. Com certeza. Né? A gente, dentro do núcleo familiar, a gente quer muitas soluções como se fossem milagres, e isso não acontece. A própria doutrina traz para a gente, é um processo. E quem está compondo todo lar, não existe esse ou aquele lar que esteja neste nosso planeta de provas e expiações, que seja feito de pessoas perfeitas. Então, ou seja, todo núcleo familiar tem seus problemas e seus conflitos. É uma panelinha de conflitos, né? E se a gente não começar a modificar a gente mesmo, para então isso refletir no outro e a mudança de fato poder acontecer, vira o que está acontecendo. As pessoas estão sem norte, dentro do ambiente familiar não há diálogo. Hoje, com o advento da tecnologia, isso parece que criou um abismo, né? Teve até na época da pandemia, não sei se vocês chegaram a ouvir alguém comentando, que teve pai e mãe que descobriu que tinha filho, porque aí começou a observar, né? Porque a pandemia colocou a pessoa para dentro de casa e falou assim, vamos olhar, vamos enxergar quem a gente tem dentro de casa. E isso começou a acontecer. E assim, mas depois que passou, né, a pandemia, parece que voltou tudo. Voltou normal, né? Normal. Voltou normal. É engraçado você falar isso, Jorge, porque eu tinha pânico de ouvir as pessoas falarem que queria que a vida voltasse ao normal. Se voltar ao normal, o que a gente vivia era normal? É estranho, né? Não era normal. O que é normal? Né? Era comum, mas normal não. Normal é amar. Normal é se respeitar, cuidar, conviver, entender, compartilhar, entender, acolher. Isso é normal. Agora, o que a gente vivia antes nunca foi normal. O que a gente viveu durante a pandemia também não era normal, e o que a gente está vivendo não é normal. A gente está caminhando, volto a dizer, a passos lentos, para aquilo que vai ser o normal. O normal aos olhos de Deus, aquilo que Deus quer da gente. Esse convívio amoroso, afetivo, de dedicação, de cumplicidade, de auxílio no processo evolutivo do indivíduo. Né? Eu acho que é esse caminho que a gente tem que tomar. Concorda? Emmanuel, no livro Consolador, ele fala sobre isso. Ele fala que a família, o pilar, né, é o pilar da sociedade, como você mesmo disse. Mas como nós, como espíritas, nós temos mais obrigação no nosso lar, ele fala. Né? A gente começa a pensar isso mesmo. Com nossas informações que nós estamos adquirindo, nós adquirimos e estamos cada dia mais, como você foi estudando, mas o nosso olhar tem que mudar para a família, para os nossos irmãos, filhos, esposos, maridos. Né? A gente tem que olhar com o olhar de saber que ele não sabe ainda.
E nós não fazemos isso, nós não temos sem paciência. Nós não temos paciência dentro de uma família de esse olhar mesmo, esse olhar assim, de olhar para aquela pessoa e pensar assim, poxa, deixa eu dar um exemplo aqui, tranquilamente para ele entender, ou para ela entender. Não, nós queremos imediatismo, sabe? Uhum. Nós queremos que ele seja como eu. Nosso meu espelho, Eu como eu acho- estou sendo. Não, não é assim. Eu- A família é assim, né? Começa assim, né? Uma luz, né? Uhum. Que vai se aflorando até. Pegando um gancho disso que a Ana está falando, eu acho que o grande problema é isso aí. Você quer moldar a outra à sua imagem e semelhança. Você quer que o outro seja você. Isso não existe, gente. E por mais que o outro tente ser você para te agradar, vai chegar um ponto que ele não vai aguentar. Ele não vai dar conta. Não vai dar conta. Então a gente tem que entender isso. Cada um é de um jeito. A gente tem que respeitar, procurar buscar o equilíbrio, né? Para Sim. poder conviver numa boa. Sim. Mas o que eu mais vejo hoje nos relacionamentos, e não é só dos relacionamentos homem e mulher, não. Todos os relacionamentos. A gente vê isso, as pessoas querem. Né? É como nós queremos, né? Deus, nós não somos a imagem e semelhança, não. Deus é que é a nossa imagem e semelhança. Nós queremos que o outro seja a nossa imagem e semelhança. É. E o grande erro está aí. Porque a gente não consegue. Porque ninguém consegue usar uma máscara o tempo todo. Ninguém consegue ser o ator e viver o personagem. Vai chegar um ponto em que a novela tem que acabar. Exatamente. Tem que acabar. Então você tem que voltar a ser você. E é engraçado você falar isso, porque pegando um ganchinho que a Ana falou ali sobre a postura espírita, né, do imediatismo, os ouvintes que estão conosco, percebam muito o que eu vou dizer. Nós estamos do outro lado aqui por uma questão de circunstância. Não é porque a gente está em condição melhor do que vocês. Com certeza. Que você que está aí nos ouvindo. Eu costumo dizer o seguinte: o que talvez faça diferença, que o nosso gatilho para atenção naquilo que é urgente e necessário para que a gente modifique, necessário e urgente, a gente já está começando a vislumbrar. Então, ou seja, a gente já identificou essa fala da Ana, que a gente não tem que ser imediatista. Mas nem sempre a gente já consegue colocar em prática ainda não. Não. Né? Então, ou seja, a gente está no exercício do conhecimento e na busca incessante de converter esse conhecimento em ação. Mas a gente fracassa, sempre, todo dia a gente fracassa em alguma medida. Né? Às vezes você pensa que na relação X deu tudo certo, no dia seguinte pinta uma nova situação que desanda a relação. Mas a persistência é que vai fazer a construção dessa boa relação. Então, por exemplo, se hoje o que você está fazendo não está adequado, tudo bem, se perdoe. Olha, eu realmente até aqui eu errei. Amanhã eu vou tentar fazer diferente. Dudu, você e a Ana, vocês concordam comigo numa coisa? Nós que temos esse conhecimento, nós que muitas vezes estamos à frente de uma tarefa, nós nos cobramos muito. Nós somos cobrados, mas nós nos cobramos muito também, porque nós achamos, porque nós estarmos à frente, por nós estarmos ali, nós temos que ser exemplo o tempo todo, nós temos que andar certo o tempo todo, nós não podemos errar, nós não podemos... E não é por aí. Né? É como o Dudu sempre fala com a gente, né? Casa espírita não tem santo, não é lugar de santo, não. Nós estamos aqui para evoluir. Essa cobrança, Jorge, ela é salutar, é saudável. A gente realmente tem, porque a gente só cresce a partir da observância e da modificação, da reflexão e a modificação de ação. O que a gente não pode é ser exigente demais, incisivo demais e transformar esse processo num processo de dor. A gente evolui muito pela dor ainda, porque nós somos um mundo de provas e expiações, mas a gente não pode ainda promover mais dor nesse processo. Então, eu reconheço que eu ainda não estou adequado, eu estou tentando me modificar, eu me decepciono comigo quase todos os dias, e eu posso dizer que talvez todos os dias, não estou dizendo do pessoa, né? Sim. Eu me decepciono comigo, muito, mas eu não torno isso um martírio. Eu torno isso um impulso para que eu possa me melhorar. Então eu vou buscar conhecimento. Eu vou para a casa espírita, às vezes eu comento, eu falo abertamente sobre as minhas experiências pessoais dentro da casa espírita, porque tem gente que acha que você não deve citar exemplos pessoais dentro da casa espírita quando você vai na condição de expositor, por exemplo. Eu já acho o contrário. A minha experiência, ela pode ser produtiva na vida do outro, e se esse outro ouve partindo de alguém que vivenciou na prática aquela situação, eu acho que legitima mais.
né? É claro que você não pode falar de si o tempo todo, né? Mas experiências pessoais que foram bem-sucedidas ou não, elas servem de medida também para o Eu outro. concordo com você, porque eu posso falar de mim. Eu não posso falar da Ana, não posso falar de você, porque eu não tenho conhecimento, né? O conhecimento que eu tenho então, quer dizer, eu tenho que partir das coisas que eu passo, que eu vivenciei, para eu poder, em cima delas, ensinar alguma coisa para alguém, né? Ou aprender com alguém também, né? Eu acho que o certo é isso. Eu discordo quando eles falam que quando a gente, né, é um palestrante, que você não pode colocar coisas pessoais. Eu não acho, não. Eu acho que a gente não pode, como você disse, né, ficar ali focando naquilo, querendo mostrar superioridade. Exatamente, acho que aí que está a Mas questão. você pode mostrar que, olha, eu tenho esses mesmos erros que vocês têm, eu cometo esses mesmos erros que vocês cometem. Mas estou na luta. Mas eu estou tentando me modificar para melhorar. E só abrindo até um parênteses, porque não é o foco do nosso estudo de hoje, mas, por exemplo, quando você pensa no ambiente doutrinário, a gente vê muito isso. Existe um grupo de doutrinadores intelectualizados que eles são muito formais na forma, no trato de lidar com a doutrina e de falar para o próximo. Eu penso que quanto mais coloquial, quanto mais próximo das pessoas você falar, a chance dessa pessoa assimilar o conhecimento, o aprendizado é muito maior. Muito maior. Então, ou seja, vamos tentar não ser tão formais, porque eu acredito que a eficácia do evangelho, ela só pode ser comprovada na prática. E a prática não exige formalidades. Ela exige respeito, polidez, educação, esse tipo de coisa, sim, é imprescindível. Mas ela não exige formalidades. Não adianta você estar ali na frente falando, eu sou um tipo de pessoa que, quando eu faço meus estudos, eu tenho um déficit cognitivo. Então eu tenho muita dificuldade de fazer assimilação de nome, de autores, de livro, de situar dentro do livro dos Espíritos, pergunta 800, eu não dou conta disso, eu não consigo, eu não sei fazer isso e eu piro. Porque a mente da gente trabalha muito, a gente pensa rápido, sabe? Você está falando que já estou... Minha mente fica pensando. E na verdade eu penso assim, eu penso que a gente tem um volume tão grandioso de informação, que o meu cérebro ele cansa, ele fica sobrecarregado. Aí eu tenho que escolher. Ou eu vou extrair a essência das coisas, eu vou ficar pegando na forma. E eu prefiro dispensar a forma e ir para a essência. Então eu pego a essência do que está sendo dito para mim, a essência daquilo que eu estou estudando, e começo a trazer isso para dentro da realidade, uma realidade possível. Então, por exemplo, quem está aí do outro lado, quando eu falar determinada coisa, vai conseguir se encontrar dentro do processo, porque está dentro da realidade dessa pessoa. Não adianta nada ser acadêmico demais. Eu acho que o que eu vejo, né? Vamos falando popular, que eu gosto muito de popular. Vamos descer do pedestal, gente. Bem por aí. Vamos descer do pedestal. Não adianta eu ficar falando termos bonitos, julgando obras, para mostrar que eu sei, que eu leio. A pessoa que está ali não sabe. E aí você tem que lembrar que você está lidando com família também, porque quando você está à frente de um estudo, você está diante de uma câmera falando para um número X de pessoas, você está falando para a sua família universal. Então vamos conversar de igual para igual, olha. Vamos entender, né? Vamos entender. É o melhor. A aplicabilidade do Evangelho, dos ensinamentos espíritas, ela acontece através da prática e da observância e do compartilhamento das experiências, é isso que tem que ser. Aí voltando mais, focando na nossa questão do grupo familiar, né, pra gente não se perder, porque a gente, às vezes, a gente acaba devagando um pouquinho, mas acho que a gente não se perdeu não, porque está contextualizado. Está dentro do contexto. Quando a gente pensa no núcleo familiar, a gente tem que pensar nele como o porto seguro do espírito que está chegando, né? Então, a gente vai acolher esse espírito que está com a disponibilidade, com a disposição, com a missão, ou seja, com a imposição, né, por ele estar ali para poder fazer a experiência que ele tem que fazer, né, de forma compulsória. Às vezes a gente sabe que pode acontecer, mas a maioria das vezes é por escolha, para um processo, para dar continuidade ao processo. Então o que a gente tem que pensar? Esse espírito está chegando para a gente, é como se fosse um livro cujas primeiras páginas, as primeiras, ainda estão em branco. Mas tem as outras que vão vir, porque ele não veio todo em branco, não. Então as primeiras páginas são as páginas onde nós, na condição de pais, de irmãos mais velhos, de vizinhos, de padrinhos, de madrinhas, né, dentro do contexto social que tem esses personagens, tio, tia, avô, as pessoas adultas que estão cercando aquele ser que está chegando ali, essas primeiras páginas em branco, a gente vai ajudar a escrever.
Então, o que a gente tem que ter? Comprometimento. Se você quer um núcleo familiar saudável, você tem que se educar, você tem que estar saudável. Não há como você levar luz se você não tiver luz. Então, o que acontece? Se você está recebendo em seu lar uma criança que é um espírito já inclinado para as coisas ruins, você tem a chance de ajudá-lo a se reeducar nos 7 primeiros anos de vida, para que você plante boas sementes naquele terreno que ainda é um terreno que está assim, receptivo, você plantar boas sementes e regar, cultivar essa semente, para que na hora que ele chega na fase que viria de fato quem ele é, ele vai ter esse monte de recursos para poder combater o mal que há nele. Então, a gente tem que ter essa consciência. O processo reencarnatório, ele é uma bênção, ele é uma dádiva de Deus, né, para o nosso processo. E a gente, na condição de família, a gente tem que ter essa atenção que a gente está acolhendo um ser que precisa do auxílio. Nenhum ser ele vai para o isolamento. O ser ele tem que necessariamente passar pela experiência do grupo familiar, porque dentro do grupo familiar a gente vai desenvolver uma série de características, né? Ter uma série de aprendizados, inclusive combater o egoísmo, porque a gente começa a conviver e aí tem a necessidade de compartilhar. Né? Talvez esse seja o princípio mais importante do grupo familiar, né? O compartilhar, porque eu trago a minha experiência, minha bagagem e compartilho com os meus irmãos. É assim que a gente cresce, né? E a gente tem que ter essa consciência de que a gente está ali para acolher aquele ser e de que forma a gente está orientando esse ser, né? Como é que eu vou ajudar alguém que está se afogando se eu não souber nadar? Então, qual que é a necessidade? Volta lá no começo da nossa fala. Estudar. Se autoiluminar, pesquisa, vai entender a dinâmica da vida, sabe? Existe um senso comum de que tudo é muito sofrido, de que a vida é muito sofrida, que é tudo muito difícil, que o custo de vida está muito alto. Se alguém que estiver nos ouvindo me disser de um tempo em que não houve problema nesse sentido, em qual sociedade não existe esse tipo de problema, me aponte, por favor. Porque todas têm. Toda a sociedade tem a sua complexidade. Se não é na questão da opulência, da questão financeira, ela tem outros aspectos. Então, o conflito, a dificuldade, ela é inerente à nossa realidade, né? Mas a gente tem que trabalhar na manutenção, e essa manutenção começa onde? Né? Começa primeiro no indivíduo, aquele indivíduo que compõe aquele núcleo familiar, e se todo mundo naquele núcleo familiar estiver contribuindo para essa evolução moral interior, ele vai contribuir para a manutenção desse núcleo familiar. E olha o efeito cascata, né? É muito bacana isso, né? Basta observar que a gente vai entender a dinâmica da vida. Deus é muito sábio porque ele não nos omite nada, né? Ele deixa que a gente tome conhecimento à medida em que a gente vai se emancipando. Um dia você vai vivendo, né? E ele vai trazendo a luz para a gente. Então basta observar. Esse conceito familiar é observância. Basta observar. E a gente vai ver que a coisa funciona. E funciona bem. Mas para funcionar bem tem que haver o comprometimento de todos que compõem aquele núcleo. E aí a gente tem que respeitar a limitação do outro, a gente tem que despertar potencialidades. Gente, é uma coisa incrível. Se vocês forem observar, na maioria dos núcleos familiares, não existe a exaltação dos potenciais do ser. Existe é como se fosse uma concorrência constante, sabe? Ou se não é uma concorrência constante, é uma forma de tolir o outro, de podar, de deixar que ele, não permitir que ele emancipe, não cresça, né? Realmente é como se fosse um grupo de inimigos morando debaixo do mesmo teto, né? Entre um monte de vaidade, disputa, né? Disputa constante. E ao contrário, se todo mundo começasse a se auxiliar, se ajudar, seria muito mais fácil. Não seria uma realidade. Vamos pensar só pela lógica, a lógica objetiva. Se não está dando certo, é porque a dinâmica que a gente está usando não está adequada. Então nós temos que procurar uma dinâmica melhor. E onde é que a gente vai encontrar essa dinâmica melhor? Se eu não tenho conhecimento disso, a gente tem referências, né? Se você ainda não tem referências, você tem como buscar essa referência, porque hoje em dia eu costumo dizer o seguinte: a gente que assim está da década de 70, né, por aí, a gente é de uma década em que o acesso à informação ele era muito restrito. Para você saber o significado de uma palavra no dicionário, você tinha que ter a sorte de ter uma escola perto de você e que essa escola tivesse o dicionário. Né? E se a escola estivesse perto. Agora, se a escola estivesse longe, talvez a gente não ia nem conseguir chegar nessa escola. Eu estou falando da nossa realidade, né? Porque tem realidade no Brasil até hoje que é assim. É assim, né? com certeza. Ontem mesmo passou uma reportagem falando de uma série dos Invisíveis,
passou no Fantástico, falando das pessoas que não têm nem certidão de nascimento, pra ter ideia. Né? Então a gente não está falando de uma realidade ausente, Distante, não. né? Distante, não. Ela é uma realidade de muitas pessoas. Mas a maioria hoje já tem informação. Então, por exemplo, se eu quero entender a dinâmica de como funciona o processo do grupo familiar, como é que eu vou trabalhar na manutenção desse grupo para ser melhor, eu tenho como fazer isso. Olha só, a massa, eu sempre vou citar a massa, você já deve ter lembrado, refletido aí em algum momento que a gente, da nossa fala, que a gente fala sobre essa massa. Porque o que é a massa? Imagina a massa é algo que você pega e manipula, não é verdade? Isso. Então vocês já devem ter ouvido, o nosso ouvinte já deve ter ouvido falar da mídia de massa. A massa, essa massa que eles estão falando, é esse grupo de pessoas que ainda não despertaram o senso crítico e que estão sendo moldadas a bel prazer da mídia. Então, assim, se você se deixar ser moldado, você vai seguir a onda. E a onda vai te levar para onde ela quiser. Então, vai te despertar muitas vezes sofrimento, porque através desse sofrimento ela descobre qual que é a sua necessidade, ou ela faz com que você comece a despertar a necessidade que nem existe, mas você não tem um senso crítico, aí você vai ser aquela pessoa que vai consumir. É o que está acontecendo hoje, né? Hoje. E esse consumismo, o que ele está fazendo? Ele está diluindo qual núcleo? Familiar. Tá vendo? Então, vamos sentar de frente da televisão, vamos repensar a nossa postura diante da televisão, vamos pegar o celular, vamos repensar a nossa postura diante do celular. O que eu estou consumindo? Eu estou consumindo o que o celular está me oferecendo ou o celular que está me consumindo? Porque está acontecendo muito isso, né? O celular está consumindo as pessoas. E aí isso aumenta o número de pessoas depressivas, o ambiente familiar onde não existe diálogo. Pai não. Gente, é absurdo imaginar que numa mesa as pessoas vão sentar à mesa para as refeições, cada um está com um aparelho de celular. Vocês já presenciaram isso? Já. Todo mundo já deve ter presenciado isso. Muito. Um casal de namorados, às vezes, assim, passa uma semana inteira sem se ver. Quando chega no final de semana, está sentado na mesa do restaurante, um mexendo no celular, no outro celular. Então, assim, ou seja, a massa está sendo conduzida para isso. É um processo de alienação que ele é um processo bom para quem está promovendo. Mas para quem está sendo alienado não é bom, não. A gente está perdendo a oportunidade. É uma vida. Uma vida que a gente está tendo de promover a nossa evolução moral e espiritual. E de promover esse melhoramento, essa transformação do nosso grupo familiar. E o que a gente está fazendo com isso? Pergunto para você que está ouvindo a gente, o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com a vida que lhe cabe, com o tempo que Deus lhe concedeu, para a sua transformação, para a sua promoção moral e espiritual? Se você não está fazendo algo que é salutar, se não está fazendo algo benéfico, você está perdendo tempo. E muito. É a mesma coisa, por exemplo, às vezes, e vamos pensar, olha só, a gente não está falando de pessoas leigas, não. Também. Mas a gente fala também com muita gente muito bem instruída, que tem formação, às vezes um doutorado, pós-doutorado, e que está ouvindo, talvez, ocasionalmente, o nosso programa. E que essa pessoa perde o tempo. Ou seja, a pessoa está intelectualizada, sabe de um monte de coisa, mas não sabe do que é essencial. Que é preciso trabalhar na manutenção da família, que é preciso trabalhar na manutenção do ser, do indivíduo, da essência. E aí tá ganhando dinheiro, tá com o bolso cheio, tá com o melhor carro, a melhor casa, e tá infeliz. Aí se pergunta, mas por que tanto vazio, tanta infelicidade? Porque a aposta não está sendo feita naquilo que de fato, né? Agora, quando você tem um núcleo familiar, gente, um núcleo familiar bem trabalhado é muito bom. E ele existe. Não é que não existe problema, porque todo núcleo, a gente já não combinou que, olhando na realidade, todos têm. Mas existem núcleos familiares nos quais as pessoas têm essa tensão, né? E se pode acontecer para um, por que não pode acontecer para todos? O que faz a diferença entre aquela família bem-sucedida e aquela não bem-sucedida? Talvez não seja só a atenção, a observância, a dedicação, partindo do princípio do eu para o coletivo? Com certeza. Então eu acho que assim, a gente tem verdadeiramente que recomeçar e lembrar que o agrupamento familiar, quando a gente falou dessa criança que chega, né, ele não acontece como obra do acaso, né? Existe uma programação. Então quem está dentro desse núcleo familiar assumir um compromisso com aquele ser que está chegando, assumir um compromisso com aquele núcleo familiar, todos os membros, porque tem pessoas que pensam que quem tem responsabilidade sobre o lar é pai e mãe. Não.
Todos temos, né? Todos temos. Cada qual tem o seu grau de responsabilidade. Todos nós temos. Né? O pai e a mãe, eles são referenciais dentro do núcleo familiar, mas a responsabilidade de manutenção desse núcleo não é só dos pais, não, dos filhos também. A partir do momento que você toma consciência que você é uma pessoa que já sabe distinguir o bem do mal, e certamente o seu pai e sua mãe já orientam você nesse sentido, você tem a obrigação moral também de trabalhar na manutenção. Até porque pode acontecer do filho estar num progresso evolutivo muito mais à frente do que aquele pai que está acolhendo. Né? Então você tem obrigação também com seu pai e com sua mãe. Você tem obrigação com seu irmão menor. Você tem obrigação com seu irmão maior. Então nós estamos todos interligados nesse processo, porque nós somos essência divina. E nós somos irmãos. Então a gente tem que ter esse comprometimento um com o outro. A gente tem que ter o comprometimento com o núcleo familiar para que a nossa sociedade também seja uma sociedade saudável. E a nossa sociedade está doente. E está doente por quê? O que está acontecendo com o nosso núcleo familiar? Por que você, pai, você, mãe, tem que dar o melhor celular para o seu filho? Por que você tem que dar a melhor televisão, o melhor quarto? Quem disse que isso é de extrema necessidade? Você tem que dar aquilo que é necessário. O supérfluo não há mal nenhum, não. Se você quer dar, sim, o supérfluo, mas primeiro, ofereça para o seu filho aquilo que é imprescindível. Então, às vezes, acontece muitas vezes de o casal, eles vão se propõe a formar uma família, e só que depois que casa, entra no embate de que tem que ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor tudo. Aí vem o filho, eles continuam nessa, eu quero ter o melhor carro, o melhor casa, e o filho vai crescendo sem nenhuma orientação. Ou às vezes tem a orientação de terceiros, que nunca vai ter o mesmo compromisso com seu filho. Então, por exemplo, se você quer se casar, quer constituir família, entre em acordo. Um dos dois vai ter que abrir mão da rotina do trabalho para cuidar do filho, para orientar. Gente, é um período curto, são só 7 anos, vamos colocar a média de 7 anos. Se você com 7 anos conseguisse acompanhar seu filho até os 7 anos de idade, a chance dessa criança ser bem sucedida na vida é muito grande. Então são só 7 anos, então para. Vamos tentar refletir acerca disso, vamos deixar cair por terra machismo e feminismo, vamos pensar no lado humano, vamos pensar no lado evolutivo nos processos. Porque se você não faz, se a gente negligencia nesses 7 primeiros anos, você corre o risco de ter uma vida infernal, porque o seu filho não recebeu a orientação que deveria, de repente ele já tinha uma má inclinação que estava nele, e ele se perde, e aí a sua vida virou um inferno. Sabe por quê? Porque o seu filho é o seu bem mais precioso. Aí você fica investindo muito no bem precioso no campo da matéria, e esquece do bem precioso que é a essência do seu filho. E aí, como é que fica? Aí você vê um monte de família desestruturada, porque o filho foi se envolver com drogas, pai e mãe não sabem nem que rumo que o filho está tomando. Né? É algo que a gente tem que trabalhar. E muito. Dentro do núcleo social. Ô, Dudu, falando de família, você não acha que... Agora é uma pergunta que você... Né? Você não acha que nós, como seres introduzidos numa família, antigamente, um século, como você disse, 1970, eu estou falando que eu estou pegando um exemplo de mim mesmo. Uhum. Tínhamos o costume de sentarmos todos, meus pais faziam questão, todos. Meu pai era, né, naquela época, o pai era o pai, né? A figura do pai. A figura central da casa. Aí ele perguntava, como foi seu dia? Eu tinha esse costume. E muitas casas tinham esse costume nessa época. Eu lembro que tinha. Isso não era só na minha casa. Chegar na casa de alguém também para jantar como convidada, era mesmo costume. Foi seu dia? Aí eu falava, meu irmão, como foi seu dia? Ah, pai, você quer visitar? Aí meu pai, tem que tomar cuidado. Porque já contava, né? Porque aconteceu isso. Aí meu pai, calma, né? Assim. E tá faltando isso. Sabe? Tá faltando esse lado mesmo, família, esse lado pai e mãe, que hoje em dia, pai e mãe hoje é irmão. Vocês já perceberam isso? Porque eles estão se tornando irmãos, o filho não quer, e tá. Ah, então dá um celular pra ficar livre de você. Ah, faça isso, sabe? Não tem... É igual no capítulo 20 do livro Nosso Lar, Dona Laura fala assim, esplendidamente o que é uma família. Uhum. Né? E ela sentava à mesa com todos os filhos no plano espiritual, né? Chegava do serviço lá, que ela tinha os afazeres, todos eles, mas se sentavam. E cada um falava assim, o que tinha no dia, acontecido no dia. Nós temos que começar a exercitar isso. E falar nas casas espíritas sobre isso mesmo. Sim. Sobre essa, sabe? Ensinar.
reeducar os jovens para eles começarem a entender o que é realmente Um núcleo familiar, o começo de uma família, entende? Nós estamos faltando isso, eu acho. Eu penso o seguinte, Ana, quando a gente olha para o passado, a gente vê muita coisa que não foi legal e que a gente sofre reflexo dela até hoje. Tem muita gente que é saudosista e acha que no passado é que está a solução. Não, não está. Isso é um ponto de vista que eu estou trazendo, tá? Não está. Porque se você for olhar, a nossa sociedade no passado também, existia muita coisa que não vinha à tona, mas elas aconteciam. Muito mal que acontecia no silêncio. Né? Inclusive era muito comum nas famílias antigas assim, para esconder, fazia de tudo. Tem até uma situação de um manicômio em Barbacena, em que, por exemplo, às vezes a filha engravidava, solteira, mandava a filha para o manicômio. Lá ela morria ela, morria a criança. Né? Nascia o filho com uma deficiência, jogava para lá, porque a sociedade não podia saber. Então, ou seja, não era um tempo bom. Mas tinha muita coisa que era, sim, saudável. Outras não. Então as experiências têm que valer para isso, para você eliminar aquilo que não foi bacana, dizer, olha, disso eu não quero mais, e trazer aquilo que é bom. É esse trazer o que é bom que vai nos constituindo, vai nos melhorando, nos transformando. Essa bagagem que nós temos, o que nós somos hoje constituídos, é fruto exatamente desse processo. E o que a gente vê hoje as pessoas estão perdidas, desorientadas. Né? E existe uma cobrança muito grande naquele que se perdeu em função da falha daquele grupo. Existe uma geração que se perdeu no geral, no sentido do que seria família. Eu acho que é isso que está acontecendo. Então, talvez seja o caso de chamar para dentro de casa hoje filhos, pais, vamos dialogar. Propõe isso. Você que está ouvindo aí, que está nos acompanhando, traz essa proposta para dentro do seu núcleo familiar. Entenda o que é a sua família. Igual você falou, né? Senta, pai, senta, filho. Tira o celular da mesa, gente. Vamos ficar meia hora sem celular. Faz esse exercício. Meia hora. Não precisa ser mais do que isso. Eu tenho certeza que no final do primeiro mês vocês vão querer 2, 3 horas de conversa. Porque vocês vão descobrir tantas coisas que vocês não imaginavam que o outro que está dentro do celular traz consigo. Tantas necessidades, tanta afetividade, tantas potencialidades que vão ser descobertas através do diálogo. Porque se eu não converso, se eu não olho no olho, eu não fico sabendo qual que é a sua necessidade. E você não fica sabendo qual é a minha. Nós estamos dentro do núcleo familiar para isso. Para eu entender as suas demandas, as suas dores. Muitas vezes a pessoa se torna extremamente agressiva dentro de um lar, mas é porque ela não tem ninguém para ouvir o que ela tem para dizer. As pessoas não sentam, meu filho, o que está acontecendo? Pai, como é que o senhor está? O senhor está bem? Pai, o senhor está triste hoje, o que aconteceu? Mãe, a senhora quer uma ajuda, mãe? Eu posso ajudar a senhora de alguma forma? Nos afazeres domésticos, sabe? Porque família também tem tarefas, né, a serem cumpridas. O filho que está ouvindo a gente agora, pai e mãe, cansa. Pai e mãe sente dor, sabe? É a dor física, inclusive. Porque o tempo vai passando, a idade vai chegando, as dores vão aumentando. Então, vamos dar manutenção para esses pais, dar um carinho para eles. Ah, o meu pai não me dá carinho. Mas você já deu carinho para seu pai também? Ah, mas o meu pai ele não me deu carinho quando era pequeno. Era o que ele deu conta. Ele não te trouxe até aqui. Então, vamos mudar esse papel agora? Se ele não te oferecer, ofereça para ele. Vou dar carinho para o meu pai, vou dar carinho para minha mãe. Eu digo pai porque o pai é essa figura assim que até um certo tempo era aquela coisa carrancuda, igual você falou, né? O pai era a figura centralizada, era a coisa do poder, e ele não poderia demonstrar fraqueza, nem fragilidade, hipótese alguma. Hoje, graças a Deus, essa geração, tá vendo como é que as coisas vão? Tem muita coisa boa, a gente tem que extrair o que é bom. A geração de hoje, os pais já dão carinho para os filhos. Eu vejo o pai, por exemplo, às vezes carregando bebê de colo na rua sozinho, sem acompanhar de esposa nem nada. Isso no passado era impossível. Então eu acho que a gente tem que ir... No passado, essa era a obrigação da mulher, né? Exatamente. Era a obrigação. O homem era o provedor da família e a mulher tinha que criar os filhos, cuidar da casa. Deixa só eu dizer uma coisa para vocês, porque a gente está chegando já no finalzinho. Eu vou deixar um texto, rapidinho, coisinha mínima. É só para vocês pensarem, porque todos nós, não sei se vocês conhecem, o nome é A Fábula do Porco-Espinho. Se vocês não conhecem, procurem. Leiam e reflitam sobre ela. A Fábula do Porco-Espinho, ele traduz bem o núcleo familiar do que pode ser e do que a gente pode fazer e qual que é o resultado que a gente pode ter desse núcleo. Essa é linda. Ela diz o seguinte: durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então,
Precisaram fazer uma escolha: ou desapareceriam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Moral da história: o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar suas qualidades. Eu acho que isso pode finalizar bem o nosso... É porque é uma coisa interessante isso que você está falando, porque é isso mesmo. É. Né? Nós temos que aprender a respeitar a dor do outro, para que o outro entenda e respeite a nossa. Exatamente. Né? Eu não posso me impor. Né? O que eu tenho que fazer é conversar. Eu falo que o que está acabando com a família hoje, falta de diálogo. Já. Eu acho que uma coisa que eu deixo para os ouvintes: promovam encontros familiares a cada mês. Reúna a família toda, convide, né, os primos, né, vamos fazer um almoço de família, aluga um sítio se não quiser fazer numa casa, mas reúne a família, mas reúne para conversar, para brincar, para fazer um almoço gostoso, né, ouvir música, dançar, porque essa convivência é muito gostosa, é muito bom. Com certeza. Né? É muito bom. E nós precisamos disso, porque está fazendo falta. Hoje em dia é aquilo que você falou, a gente não vê mais ninguém conversar com ninguém. Todo mundo, você vai numa festa de família hoje, cada um com seu celular. Uhum. Mal troca um cumprimento, um oi, e tá ali cada um no seu mundo, né? E então chegar a um ponto que as pessoas nem vão, porque eu não vou não, eu vou ficar no celular, vamos fazer a festa pelo celular, né? E vamos mandar aqui, porque só está faltando isso agora. Está esfriando tanto, o amor está esfriando tanto, que as pessoas estão se tornando máquina. É. As pessoas estão se E tornando aí, máquina. lembrando, Jorge, que essa ação de reunir, a gente não precisa de um lar fisicamente pomposo, não. A casinha pode ser a mais simples possível, mas se estiver com um coração acolhedor, bom demais. É o que faz a diferença. É o que é tudo de bom. Bom, meus amigos, nós chegamos, infelizmente, chegamos ao final do programa, hein? Como sempre, passa tão rápido, tão gostoso. Ana, obrigado pela sua participação. Obrigado, Dudu. Obrigado, ouvintes. Dudu, obrigado pelos esclarecimentos que você trouxe. Eu que agradeço mais uma vez, é muito gostoso. Gente, vocês que estão do outro lado não têm noção do quanto que é gostoso a gente estar aqui. É um bate-papo gostoso, né? E eu gostaria de aproveitar também aqui, né, gente, deixa a vocês ouvintes, né? Que caso vocês tenham algum tema que vocês gostariam, né, que vocês ouvintes, né, do Cristo Consolador, entre em contato com a rádio, peça a rádio para passar para a gente um tema que vocês têm, que nós vamos trazer isso dentro da doutrina espírita, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm alguns temas que eles gostariam, né, que a gente trouxesse. Uma boa iniciativa. Então fica, né, essa iniciativa. Entre em contato com a rádio, dá seu nome, de onde você é, o tema que você gostaria que nós trouxéssemos, nós vamos trazer com todo amor, com todo carinho. Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Peço que nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aqui um abraço, né, aos nossos amigos da Fundação André Luiz e da Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos.